Meu nome é Dana Maier e tenho 44 anos. 3 semanas antes do casamento da minha irmã, minha mãe me ligou, a voz brilhante como um convite de casamento, e tirou minha filha de 9 anos da lista de convidados. Não só do papel dela, como da minha das flores, do casamento inteiro. Uma menininha que tinha passado 2 meses praticando como jogar pétalas no nosso corredor, rodopiando de vestido lavanda todas as noites, contando os giros em voz alta. Quando eu finalmente descobri, em troca de que o lugar da minha filha naquele casamento tinha sido negociado e exatamente quanto tinha custado, eu já estava contratada para cozinhar o jantar daquele casamento para 180 convidados. Então eu cozinhei todos os pratos. E então, bem antes de trazerem o bolo, eu me levantei no meio daquele salão e bati na taça com uma colher. O que eu disse durou cerca de 3 minutos. Minha mãe não fala comigo desde então. E, sinceramente, essa é a parte menos interessante. Bem-vindos de volta ao Histórias Tranquilas de Drama, onde mulheres discretas guardam os recibos e os finais são conquistados, não presenteados. Se histórias sobre família, traição e limites são o seu tipo de história, puxe uma cadeira, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. E não esqueça de se inscrever. Agora deixa eu começar do início. Para entender o brinde, você precisa conhecer a menina que passou 22 anos arrumando a mesa. Meu pai morreu de infarto quando eu tinha 22 anos e minha irmã Bianca tinha 13, caído na entrada de casa entre o carro e a caixa de correio numa terça-feira qualquer. E minha mãe, Silvia, chorou a perda dele na única língua que ela sempre dominou: aparências. Em um mês, ela tinha uma regra, nunca dita em voz alta, mas cumprida como lei da física. A casa de uma viúva jamais poderia parecer a casa de uma viúva. O gramado ficava parado. Os cartões de Natal saíam no prazo. Nós 3 sorrindo. E alguém tinha que produzir essa bela aparência com uma pensão e um emprego de meio período numa loja de tecidos. E esse alguém era eu. Eu embalava compras no supermercado depois da escola. Aprendi a esticar um frango em 3 jantares. Aos 25 anos, cozinhei o Natal para 26 parentes na cozinha da minha mãe. Peru, 2 tortas, a toalha de mesa boa, e comi meu próprio prato de pé, no balcão, porque a mesa só cabia 26 e a filha da anfitriã, dizia minha mãe, abre espaço. Quero ser justa. Minha mãe nunca, nenhuma vez, chamou aquilo de fardo que eu carregava. Ela chamava do que eu era boa em fazer. Existe uma diferença entre ser amada e ser útil. Mas quando você tem 22 anos e seu pai acabou de morrer na entrada de casa, os 2 sentimentos chegam na mesma travessa de comida e você pode passar metade da vida sem checar qual dos 2 você de fato comeu. Bianca tinha 13 e Bianca era caçula, e caçulas são protegidas. Nunca guardei rancor dela por isso. Eu só obedecia ordens. Levaria mais 22 anos e um vestido lavanda para eu perceber que nunca tinha parado. Essa é a parte da minha história da qual mais me orgulho, então me perdoem se eu me demorar nela. Eu sou dona de uma empresa de buffet, a Mesa Malmequer, meu nome numa van prateada, minhas facas num estojo, uma cozinha alugada na rua marginal com uma câmara fria que eu assinei sozinha aos 36 anos, com as mãos tremendo. 8 anos já. Casamentos, aposentadorias, almoços de velório, o calendário humano inteiro servido em pratos. Minha braço direito é a Rosa, 53 anos, que consegue desossar um frango mais rápido do que a maioria das pessoas encontra a tesoura, e que tem exatamente uma expressão facial reservada para minha família, e a gente vai chegar lá. Casei aos 33, tive a Julia aos 35, me divorciei aos 39, amigavelmente na maior parte. O pai dela mora a 2 estados de distância e liga aos domingos. Então somos eu e a Júlia. E deixa eu te contar sobre a Júlia, porque ela é o verdadeiro centro dessa história. Minha filha tem 9 anos e leva tudo a sério. Ela organiza os pincéis dela por família de cor. Tem uma prancheta com os aniversários dos bichinhos de pelúcia dela. Quando ela ama alguma coisa, ela pratica. Esse é o coração dela numa frase só. Ela é o tipo de criança que os adultos descrevem como alma velha, querendo dizer que ela repara em tudo, o que vale a pena lembrar mais pra frente.
Porque crianças que reparam em tudo também conseguem fazer contas que você preferia que elas não soubessem fazer. Nossa casa fica a 15 minutos da casa da minha mãe. E por anos, nossa duplinha orbitou a família do jeito que eu sempre orbitei. Eu trazia a comida, a Júlia trazia a alegria. E as duas confundíamos ser necessárias com ser incluídas. Aí, na primavera passada, minha irmã Bianca apareceu com uma notícia e uma garrafa de espumante. E a órbita ganhou velocidade. Bianca estava noiva de Tiago Prescott. Se você não é de cidade pequena, deixa eu traduzir esse sobrenome. Em Vargem Alta, Prescott é a corretora de seguros da praça. É o banco de família esculpido na terceira fileira da primeira igreja presbiteriana. É o nome da nova ala do hospital, em letras que dá para ler de dentro de um carro em movimento. E acima de tudo isso, como uma rainha num trono muito bem decorado, senta a Vivian Prescott, 91 anos, avó do Tiago. Pérolas no café da manhã, uma voz que nunca precisou ser levantada, e um talento para transformar um elogio numa avaliação de valor. O próprio Tiago, e digo isso agora e falo sério, é um homem doce e sem graça, que olha para minha irmã como se ela tivesse pendurado a lua no céu. Essa história não é sobre o Tiago, mas vocês deveriam ter visto minha mãe quando o anel apareceu. Silvia não comemorou o noivado, ela acendeu a ele. Entende? Ela me disse, segurando meu antebraço na cozinha dela, que a gente vai entrar na casa dos Prescott pela porta da frente, como família. A vida inteira, minha mãe foi a parente pobre, a prima da travessa de marca própria, a viúva, com quem as senhoras da igreja eram gentis daquele jeito específico em que a gentileza consegue olhar de cima para baixo. Eu sabia de tudo isso, até senti um pouco de dor por ela. O que eu não percebi, parada naquela cozinha, foi a taxa de câmbio se formando por trás dos olhos dela. A aritmética silenciosa de uma mulher que finalmente foi convidada para a mesa e agora calcula, item por item, quanto está disposta a pagar para manter o lugar. Spoiler, gente, o primeiro item não era dela. Meu presente de casamento para minha irmã veio em 2 partes, e eu preciso que vocês saibam os números, porque os números voltam depois usando gravata borboleta. Parte 1. O espaço. Bianca se apaixonou pelo Vale dos Salgueiros, o celeiro branco. Salgueiros, lustres no telhado, e o Vale dos Salgueiros queria R-9 1360 de entrada para reservar um sábado de junho. Ninguém na minha família tinha R-9 1360 sobrando, exceto a irmã com a empresa de buffet e os hábitos assustadores de planilha. Eu escrevi o cheque. Entreguei para minha mãe na cozinha dela, e ela pegou do jeito que se pega um guardanapo, no meio de uma frase, sem nem olhar porque estava ocupada, lendo em voz alta uma lista de convidados dos Prescott. Parte 2. A comida em si. 180 convidados, 5 pratos. Minha equipe, minhas facas, ao custo. Meu presente vindo das minhas próprias mãos. Só que, como eu tenho uma empresa de verdade, com seguro de verdade, tudo passou pela papelada da empresa. Contrato padrão, preço na lista, 12.740, com uma linha no rodapé, na minha fonte sem graça de sempre, saldo perdoado no fechamento, presente da proprietária. A Rosa me viu assinar e fez a expressão facial dela. Isso é um mês de faturamento, chefa. É família, eu disse. Disse a Rosa, o que na língua da Rosa vale mais do que o parágrafo da maioria das pessoas. Quero ser sincera sobre minhas motivações, já que aqui somos todos amigos. Sim, foi amor. Também foram 22 anos de memória muscular. A família precisava de uma coisa bonita. Eu produzia coisas bonitas. Então, em algum lugar dentro de mim, uma menina comendo o jantar de Natal de pé no balcão acreditava que esse casamento ia ser aquele que finalmente converteria serviço em pertencimento. Fica de olho nela. Ela está prestes a aprender a taxa de câmbio. Mas a melhor parte do casamento, dentro da nossa casa, não tinha nada a ver com lustres. Em março, Bianca veio jantar, ajoelhou no chão da nossa cozinha, bem na altura dos olhos da Júlia, e perguntou com toda a cerimônia: Júlia Maier, você quer ser minha daminha das flores? Minha filha ficou paralisada do jeito que ela fica quando algo importa demais para se mexer. Depois balançou a cabeça como um cavaleiro sendo condecorado e disse que precisaria praticar. Gente, ela praticou?
Por 2 meses, nosso corredor virou um corredor de igreja. Ela rasgava a correspondência inútil em pétalas de papel e racionava numa cestinha. Não pode jogar tudo de uma vez, mamãe. Tem que dividir com o corredor inteiro. E ela andava naquele corredor todas as noites depois do banho, espalhando papel com a concentração de uma cirurgiã. E depois teve o vestido lavanda com uma saia de tule que levantava quando ela girava. Na primeira vez que experimentou, ela descobriu o rodopio, e rodopiar virou uma disciplina. Ela plantava os braços, disparava e contava alto. 11, 12, 13, bochechas vermelhas, tule voando, até bater o recorde pessoal e me reportar como resultado de laboratório. 18, mamãe, 18 giros. O vestido morava na porta do armário dela, onde ela conseguia ver da cama. Algumas noites eu a pegava só olhando para ele. Essa pessoinha séria minha, brilhando por um pedaço de tecido roxo porque significava que eu fui escolhida. Eu tenho um lugar na coisa bonita. Guardem essa imagem. Minha família certamente não guardou. Em abril, eu recebi a prova do cardápio na minha cozinha da Rua Marginal. As 2 famílias, mesas dobráveis vestidas de linho, 6 pratos na fila. Foi a primeira vez que a delegação Prescott completa entrou no meu território. E a Vivian Prescott chegou do jeito que o clima chega, sem pressa, inevitável, em seda cinza. Ela provou tudo e me elogiava em forma de avaliação. Esse frango é notável. Você poderia cobrar preço de cidade grande. E enquanto falava, os olhos dela faziam inventário. Minhas cadeiras de segunda mão, o vestido de brechó da minha mãe, minha filha. A Júlia estava lá ajudando do jeito que ela ajuda, enchendo cestinhas de pão com as 2 mãos e dobrando guardanapos extras em formato de leque. E ao lado da Vivian sentava a neta dela, Alice, 8 anos, vestido branco, sapatos de verniz, entediada até a alma. A Vivian observou as 2 meninas do jeito que se observa 2 amostras de tecido lado a lado numa parede. E então ela disse, levemente para a sala, a Alice já foi da minha em 3 casamentos dos Prescott. Essa criança nasceu para o corredor de uma igreja. Um pequeno silêncio, do tipo que tem corrente de ar. Minha mãe riu rápido demais e suavizou com o provérbio de anfitriã dela, aquele com o qual eu cresci, aquele que ela sempre puxa quando a generosidade precisa de um acompanhante. Bom, todo mundo dá alguma coisa para deixar um casamento bonito. Todo mundo dá alguma coisa. Guardem essa frase. Ela tem peso estrutural. A prova foi terminando. Os Prescott se despediram. E enquanto eu recolhia os pratos, notei minha mãe e a Vivian ainda na mesa do fundo, cabeças juntas sobre o café. Nenhuma das 2 estava bebendo, conversando baixo e longo, e minha mãe balançava a cabeça do jeito que balança na igreja. Pequeno, obediente, grato. Eu disse a mim mesma que estavam discutindo o centro de mesa. Vocês também teriam dito a si mesmas alguma coisa. Agora, antes que alguém nos comentários diga que ela deveria ter visto vindo, eu vi algo vindo, sim, e eu fiz alguma coisa a respeito. E eu quero isso registrado. Naquela noite, liguei diretamente para minha mãe. Mãe, tem alguém fazendo alarde sobre a daminha das flores? Porque a Vivian disse uma coisa na prova. A voz da minha mãe voltou lisa como glacê. Ah, é só o jeito da Vivian falar. A Júlia é a daminha. Está resolvido. Dana, não seja dramática. Então liguei para minha irmã, porque acredito em sistemas redundantes. Bianca me responde direto. Existe alguma versão disso em que a Júlia não é sua daminha? E minha irmãzinha, a noiva, a pessoa para quem a Júlia rasgava correspondência todas as noites, disse, o quê? Não, Dana, eu mesma pedi para ela. Ela é minha daminha. Eu amo essa esquisitinha. Ela até me mandou uma foto 1 hora depois, o vestido lavanda no cabide com um coração desenhado por cima e as palavras minha garota. Eu estou perguntando isso honestamente. O que mais uma pessoa razoável faz? Perguntei para as 2 pessoas responsáveis separadamente, de propósito. Recebi a mesma resposta 2 vezes, mais uma foto com um coração desenhado. Não existe uma terceira ligação para fazer quando sua mãe e sua irmã respondem em uníssono. Só existe confiança ou paranoia, e eu tinha passado a vida inteira sendo a pessoa estável da família, não a detetive dela. Então eu confiei. Voltei para minhas listas de preparo e meu corredor cheio de pétalas de papel.
O que eu não podia saber, o que ninguém te conta até você viver isso, é que a resposta era verdadeira quando me deram. A venda simplesmente ainda não tinha fechado. Maio foi uma correria do tipo bom de trabalho. 5 pratos para 180 pessoas significa logística de operação militar pequena. Louça alugada contada 2 vezes. Uma segunda van. 6 mãos extras contratadas para a noite. Ervas começando em bandejas perto da câmara fria, porque eu sou exigente com hortelã. Eu tocava o preparo do casamento como fornecedora e como irmã mais velha ao mesmo tempo. E na maior parte do tempo amava os 2 papéis. Fiz para Bianca uma caixinha de degustação com 3 recheios de bolo e vi ela fazer a dancinha de ombro de felicidade dela. Passei os guardanapos de linho eu mesma. Mas 2 coisinhas daquele mês ficaram entaladas do jeito que uma pedrinha fica entalada no sapato. Primeiro, na visita ao espaço, minha mãe me apresentou a coordenadora do Vale dos Salgueiros com uma mão no meu ombro. Essa é a fornecedora de buffet. E depois, um instante depois, como se fosse um adendo com uma risadinha, minha filha nessa ordem. A coordenadora, uma mulher gentil chamada Priya, olhou entre nós e obedientemente escreveu fornecedora na prancheta. Segundo, o orçamento começou a fazer milagres. A parte que minha mãe deveria contribuir num casamento em escala Prescott devia ser modesta. Esse era todo o acordo combinado. Era por isso que meu talão de cheques e minha cozinha eram o dote. E ainda assim, de repente havia um videomaker com drone, uma torre de champanhe, capas de cadeira atualizadas para um tecido chamado Dupion. Quando perguntei gentilmente, de contadora para anfitriã, de onde vinha essa altitude repentina, minha mãe balançou a mão descartando a pergunta, num gesto que hoje eu chamo de abertura. Eu dei um jeito. Uma mãe sempre dá um jeito. Uma mãe sempre dá um jeito. Gente, anota isso do lado de todo mundo dá alguma coisa. As 2 frases estavam prestes a se encontrar. Enquanto isso, minha mãe passava por uma transformação que a cidade inteira podia acompanhar. Ela trocou o vestido de mãe da noiva 3 vezes. Cada versão um tom mais perto do cinza Prescott. Pegou emprestada uma pulseira de uma senhora da igreja e treinou dizer Prescott, com aquela pequena pausa no meio que a Vivian usava, como se o nome merecesse 1 minuto de silêncio. Começou a puxar frases com a Vivian acha que, do jeito que outras pessoas citam a Bíblia. Eu passava para deixar compras e a encontrava na mesa da cozinha com os mapas de lugares espalhados, como mapas de guerra, movendo os cartõezinhos com pinça de verdade, murmurando sobre quem podia ficar confiável ao lado de quem. E olha, eu sempre soube da fome da minha mãe. Sabia de onde vinha. Os anos da travessa de marca própria. A gentileza que consegue olhar de cima. Eu tinha compaixão por isso. Esse foi meu erro, se vocês quiserem um. Eu tinha tanta compaixão pela fome dela que nunca perguntei o que ela estava comendo naquele momento. No fim de maio, a igreja fez um ensaio antecipado para o grupo do casamento. A Júlia foi com os sapatos de prática, carregando sua cestinha de pétalas de papel como um cálice, e andou aquele corredor com a gravidade de um funeral de estado, e depois olhou para trás, para mim, e sorriu. E juro por Deus, o vitral não era nada perto dela. Na terceira fileira do fundo sentava a Vivian Prescott, que não aplaudiu. Ao lado dela sentava Alice, e eu notei isso do jeito que se nota uma nota fora do tom. Vestido branco para um ensaio de terça-feira. Ninguém coloca uma criança de 8 anos em tule branco para um ensaio de terça-feira, a menos que alguém em algum lugar esteja imaginando alguma coisa. Senti a pedrinha no sapato de novo. Eu me lembrei. 2 ligações, um emoji de coração. Resolvido. Vocês conhecem aquela sensação de quando seu instinto arquiva um relatório que seu coração se recusa a ler? A próxima pedrinha chegou na despedida de solteira da Bianca, que, claro, eu servi de buffet. Aperitivos passados e um bar de espumante numa cabana alugada à beira do lago, para 11 mulheres gritando. Eu estava embalando as sobras na cozinha, perto da meia-noite, quando uma das damas de honra, uma menina chamada Cássia, que tinha bebido aproximadamente o próprio peso corporal em espumante, entrou vagando à procura de bolo e decidiu que éramos confidentes. Você é tipo a irmã que faz tudo, ela disse.
com sinceridade bêbada. Esse casamento inteiro é basicamente trabalho de equipe seu, eu disse, fechando uma tampa. Certo, mas tipo... E aí ela se inclinou, cambaleando. Graças a Deus pela senhora Vi. Sério, se ela não tivesse dado uma força com... E aí os olhos da Cássia fizeram uma reinicialização completa do sistema. A boca fechou. O rosto dela fez aquilo que rostos fazem quando uma frase bate numa mureta instalada por alguém sóbrio. As flores, ela terminou, numa voz diferente. Ela está pagando por umas flores. Acho que estou muito bêbada. Ignora. Ela riu alto demais, pegou o bolo e executou a saída mais rápida que os saltos dela permitiram. Eu fiquei parada naquela cozinha de cabana com um rolo de plástico filme na mão, fazendo aquilo que eu faço com números quando os livros de um cliente não fecham. Não entrando em pânico, só reparando, anotando a entrada. Deu uma força com o quê? O videomaker, a torre de champanhe, o Dupion. Uma mãe sempre dá um jeito. E aparentemente alguns dos jeitos tinham um primeiro nome. Mas mesmo assim, e eu quero que vocês ouçam como isso soou razoável à meia-noite, mesmo assim, o pior que eu imaginei foi dinheiro para fornecedores. Famílias ricas patrocinam casamentos. Água é molhada. Nunca, nem por um segundo, me ocorreu que alguma coisa naquele orçamento não estava à venda pelo seu próprio dono. 9 dias depois, meu telefone tocou. Era uma terça-feira, 3 semanas antes do casamento. Eu estava na câmara fria contando caixas de manteiga quando minha mãe ligou. E eu atendi com o ombro, a caneta ainda se movendo. Quero reconstruir essa ligação para vocês quase palavra por palavra, porque a engenharia dela merece ser estudada. Ela começou com logística, contagem final, o problema de glúten da prima dela, me deixando balançando a cabeça em modo fornecedora, e então, no mesmo exato tom de agenda, sem trocar de marcha nenhuma, ela disse: "Ah, e o cortejo foi atualizado. A Alice vai fazer as honras de Daminha das Flores. É uma tradição Prescott. A Daminha vem do lado deles. Aparentemente vem de gerações. Não é uma fofura? E olha, já que a recepção é mais um público adulto, a gente acha mais simples se a Júlia ficar de fora dessa vez. Ela vai ficar muito mais feliz em casa com uma babá, de qualquer forma. Você sabe como essas coisas se estendem." Silêncio. O ventilador da câmara fria zumbindo. Minha caneta tinha parado. "Fica de fora", eu repeti. "Do casamento. Você está desconvidando a Júlia do casamento." "Desconvidar é uma palavra muito dramática", disse minha mãe, que tinha acabado de fazer exatamente isso. "É uma gentileza, sinceramente." E Dana, lá vinha o provérbio polido de 52 anos de uso, todo mundo dá alguma coisa para deixar um casamento bonito. Não transforma isso num drama. Não transforma isso num drama. Minha filha tinha um calendário de contagem regressiva colado na porta do armário, com 21 tulipas desenhadas à mão, uma para cada dia restante. E minha mãe tinha acabado de apagá-la do evento em 40 segundos, entre a prima do glúten e o tchau. Eu disse, bem baixinho, que a gente conversava depois, e desliguei, e fiquei parada no frio com a manteiga. A Rosa me encontrou lá 1 minuto depois, desligou a batedeira sem perguntar nada. Aqui está o detalhe mais cruel de agendamento de toda a minha vida. Naquela mesma noite era a prova final do vestido da Júlia, prometida havia muito tempo, marcada no calendário de tulipas dela com 3 pontos de exclamação. Ela estava contando os dias fazia 1 semana. Levar o vestido para a cozinha grande da vovó para não amassar. Experimentar onde tinha espaço de verdade para rodopiar. O que eu deveria fazer? Cancelar? Eu ainda nem tinha descoberto o que dizer. Ainda nem tinha descoberto como respirar. Então, às 18 horas, minha filha ficou de pé, no meio da minha cozinha comercial, na Rua Marginal, no vestido lavanda, cabelo no coque de prática que ela mesma tinha aprendido a fazer, meias no concreto pintado porque sapatos poderiam riscar. E ela rodopiou, braços abertos, queixo erguido, o tule subindo como algo prestes a decolar. A Rosa batia palma contando junto. 15, 16, 17. E a Júlia acertou o pouso, cambaleou, triunfante, corada. 18, mamãe. Empatei meu recorde no vestido. E eu fiquei ao lado da mesa de aço aplaudindo, com a ligação da minha mãe sentada no meu peito como uma pedra engolida.
olhando essa pessoinha séria brilhar dentro de um papel que já tinha sido tirado dela, vendido debaixo das meias dela, e ela não sabia. Se você já teve que sorrir para uma criança do outro lado da distância exata de um segredo que vai quebrá-la. Se você já foi a única pessoa na sala que sabe que a coisa bonita já foi embora. Me conta nos comentários, porque eu já li o suficiente deles para saber que não sou a única que ficou parada naquela mesa de preparo. E se inscreve, se ainda não se inscreveu, porque eu prometo que essa história vai a algum lugar. A Júlia trocou de volta para a roupa de brincar, pendurou o vestido com reverência na porta do escritório e perguntou, apertando o cinto de segurança: "Amanhã é o ensaio da igreja de novo?" Eu disse: "Não amanhã, meu bem." Dirigi para casa pelo caminho mais longo, passando pela água, comprando 4 minutos extras para virar uma mãe que soubesse o que dizer. Eu não virei. Contei para ela na noite seguinte, depois do jantar, na versão mais gentil que consegui construir. Os planos mudaram. O casamento ia ser uma festa só para adultos. Então, sem cortejo de daminha dessa vez. Não é culpa dela. Não tem nada a ver com ela. Às vezes, os casamentos simplesmente mudam. Eu tinha decidido que ela nunca saberia sobre a Alice, se dependesse de mim. Minha filha escutou com as mãos entrelaçadas, 9 anos indo em direção a Tabeliã, e balançou a cabeça. "Tá bom", ela disse. "Tudo bem." E por umas 2 horas eu deixei que eu mesma acreditasse que a gente tinha superado. Aí, passando pela porta dela na hora de dormir, eu ouvi o choro pequeno, deliberado, abafado, de uma criança que escolheu o travesseiro especificamente para ninguém ouvir, que é o pior som que esse mundo produz. Eu entrei, ela apareceu, com o rosto manchado, tentando estar bem, e fez a pergunta, aquela que eu vou continuar ouvindo num cantinho da minha cabeça pelo resto da vida. "Mamãe, eu fiz alguma coisa errada?" Ela achava que tinha sido demitida. Claro que achava. No universo dela, papéis são conquistados. Então, perder um só podia significar que uma avaliação de desempenho tinha voltado ruim. Eu disse, "Não, meu bem. Nunca, de jeito nenhum." Ela balançou a cabeça educadamente para todas as maneiras que eu falei isso, sem acreditar em nenhuma. Nos dias seguintes, eu observei minha filha atenta a fechar silenciosamente o processo sobre si mesma. O vestido lavanda continuou na porta do armário, mas ela parou de olhar para ele da cama. Virou o travesseiro para o outro lado. O calendário de tulipas desapareceu numa gaveta, dobrado, não amassado, o que era pior. E ela parou de rodopiar. Esse é o detalhe que me acabou. Sem mais contagem no corredor. Minha filha tinha um recorde pessoal e ela se aposentou dele aos 9 anos sem coletiva de imprensa. O luto em crianças é assim. Quieto. Ele limpa atrás de si mesmo. Enquanto isso, eu ainda não sabia o porquê. Isso levou mais 9 dias e a mureta de uma dama de honra bêbada finalmente falhando. Eu sou uma contadora que virou cozinheira. Quando alguma coisa não fecha, eu puxo o fio até a costura inteira confessar. Fio 1. A Priya, coordenadora do Vale dos Salgueiros, me ligou sobre roupas de mesa e de passagem mencionou que a segunda fatura do videomaker tinha sido paga. Cheque pessoal da senhora Prescott de novo. Família tão generosa. E aí, se ouvindo, ela acrescentou depressa. "Bem, você não ouviu esses detalhes de mim." De novo, cheque pessoal. Fio 2, a mureta da Cássia. Graças a Deus pela senhora Vi, se ela não tivesse dado uma força com o U. E fio 3, o que arrebentou a costura. Eu dirigi até o ateliê de noivas onde a Bianca estava fazendo a prova final, esperei enquanto a costureira alfinetava, e então, sozinha com minha irmã entre os espelhos, fiz uma pergunta, na minha voz calma. A voz que eu uso quando os depósitos de um cliente não batem com o registro dele. "Bianca, o que exatamente os 13.000 da Vivian compraram?" Eu não sabia que eram 13.000. Falei um número para parecer que eu já sabia. Falei o errado. Na verdade, falei 6.500. E minha irmãzinha, num vestido de noiva segurado por alfinetes, ficou branca e corrigiu. "Não foram 6,5, foram 13. E aí a mão dela foi até a boca e os espelhos me deram 6 cópias da minha irmã percebendo o que tinha acabado de fazer. Saiu dela em pedaços. Ali, entre os espelhos, a Vivian tinha passado um cheque para a mamãe 13-0, para o fundo do casamento.
Depois da degustação, uma contribuição e a tradição de família, a única condição não dita e completamente dita. A Alice carrega a cestinha. É que pagou tanta coisa, Dana. O vídeo, as cadeiras. A mamãe disse que a Júlia nunca ia nem precisar saber. Eu ia te contar. Eu quase contei um monte de vezes. Ela estava chorando agora, alfinetes e tudo. É só uma caminhada num corredor. Não parecia que ia custar nada. Eu olhei para minha irmã, a noiva para quem minha filha rasgava correspondência inútil, e me ouvi dizer, de muito longe, custou 18 giros. Dirigi do ateliê até a casa da minha mãe em 15 minutos, sem rádio, e a encontrei na mesa da cozinha com o mapa de lugares e as pinças. Eu não sentei. O cheque da Vivian, eu disse. 13 mil. Quando você ia mencionar o que ele comprou? E aqui está a coisa sobre minha mãe que levei 44 anos para aprender completamente. Ela não nega. Negar admite que um crime aconteceu. Em vez disso, ela apresenta. Ela largou as pinças, entrelaçou as mãos e me deu o relatório de acionistas. Os Prescott, ela me informou, estavam gastando 78 mil nesse casamento. 78 mil. A contribuição inteira do nosso lado era, e ela disse essa frase sem nenhuma dor aparente, você, cozinhando. Será que ela devia deixar a Bianca entrar naquela família como a noiva cujo pessoal trouxe travessa de marca própria? O presente da Vivian tinha dignidade nele. Dana, o vídeo, as cadeiras, o champanhe. Sua irmã vai ter um casamento que ninguém naquela família vai poder torcer o nariz. E a Alice, uma criança adorável. Tradição importa para famílias antigas. A Júlia vai superar. Crianças esquecem essas coisas até agosto. Crianças esquecem. Minha filha, a prancheta humana, que ainda lembra o nome de uma garçonete que deu cereja extra para ela em 2023. Fiz minha única pergunta. Tinha ensaiado durante 15 minutos sem rádio. Mãe, você depositou o cheque antes ou depois de riscar sua própria neta da lista de convidados? As mãos da minha mãe não se moveram. Mas o queixo dela subiu, o tique que ela tem quando uma pergunta está abaixo de merecer resposta, que é o mesmo tique que ela tem quando a resposta é ruim. Não seja vulgar sobre a ordem das coisas, ela disse por fim. Foi tudo um único arranjo. Um único arranjo. Ali estava. A confissão mais organizada que ela jamais daria. Eu não gritei. Gritar teria confortado ela. Teria me transformado na dramática, na exagerada, um papel para o qual ela tinha figurino guardado. Eu disse, obrigada por ser precisa. E fui embora. E fechei a porta da frente dela com a suavidade que se usa no quarto de um bebê dormindo, o que a assustou mais do que uma batida de porta jamais assustaria. Eu sei porque ela me mandou mensagem 2 vezes antes de eu chegar no fim da rua. Agora, deixa eu expor a caixa em que eu estava parada, porque já li conselho suficiente na internet para saber o que vocês estão gritando para a tela. Cancela o buffet! Pega o dinheiro de volta! Queima tudo! Amigas, eu precifiquei esse incêndio linha por linha, como faço com tudo na minha vida. Sair do contrato faltando 12 dias. O Vale dos Salgueiros contrata fornecedores em conjunto. Abandonar um evento já designado torpedeia não só esse casamento, mas minha posição com o espaço que alimenta minha empresa com suas melhores indicações. Numa cidade desse tamanho, a fornecedora que abandonou o próprio casamento da irmã não é fofoca, é lápide. Meus 8 anos, o salário da Rosa, os 4 funcionários de meio período, a câmara fria que eu assinei com as mãos tremendo, tudo isso viraria lenha. E o depósito, afundado. O Vale dos Salgueiros não reembolsa há 12 dias. Meus R9 1360 já eram móveis. As únicas pessoas que um cancelamento realmente prejudicaria eram 180 convidados que nunca tinham feito nada comigo, além da dança da galinha. Essa é a coisa sobre a raiva. Ela é um cutelo, e a maior parte do que está no alcance dela são espectadores inocentes. Mas o voto final, aquele que realmente decidiu tudo, veio de uma criança de 9 anos. A Júlia me ouviu na cozinha com a Rosa, indo mais forte do que eu pretendia, dizendo coisas como tirar a equipe e deixar eles servirem bandeja de posto de gasolina. E minha filha, desconvidada, rebaixada, aposentada dos rodopios, puxou meu avental e olhou para mim com aqueles olhos sérios de contadora e disse: "Não estraga o casamento da tia Bianca, mamãe.
As flores vão ficar tão bonitas. Essa é quem foi criada direito nessa família, caso alguém esteja tomando nota. Então eu ia cozinhar o casamento, todos os pratos perfeitamente, porque meu nome estava na van de qualquer jeito. Mas em algum lugar entre a câmara fria e aquele puxão de avental, um segundo cardápio começou a se escrever dentro de mim. Bem calmo, bem organizado por Ethan. Eu ia cozinhar. E depois, quando o último prato fosse servido, eu ia dar graças. Faltando 9 dias, eu fiz meu preparo, e digo tudo. Na minha cozinha, preparo é sagrado. Tudo medido, tudo etiquetado, nada improvisado no fogão que pudesse ter sido decidido com calma no balcão. Então eu preparei o brinde do jeito que preparo um serviço. Escrevi em fichas de receita, fichas de verdade, da caixa ao lado do fogão, porque se minhas mãos fossem tremer naquele salão, que tremessem segurando algo em que confiavam. 3 fichas. Ficha 1, o presente, discriminado item por item. Ficha 2, o preço dito claramente, sem adjetivos. Adjetivos são onde discursos vão morrer. Ficha 3, o fechamento. Rascunhei de pé, do jeito que escrevo cardápios, e cortei do jeito que a rosa apara gordura, sem piedade, até que 3 minutos fossem exatamente 3 minutos. A rosa leu as fichas na pausa dela, os lábios se movendo, e quando terminou, ela olhou para mim por um longo momento. Fez uma pequena edição, riscou chateada e escreveu precisa, e ela estava certa. Depois bateu as fichas na mesa para alinhar, como um baralho, e devolveu para mim. Vou estar na bandeja 3, ela disse. Bandeja 3 é a estação mais perto da mesa principal. Essa é a linguagem do amor inteira da Rosa, e é suficiente. Depois, a papelada. Puxei nosso contrato e li minha própria fonte sem graça. Saldo perdoado no fechamento. Presente da proprietária. O fechamento acontece depois do evento. Nada tinha sido perdoado ainda. Um presente ainda não dado pode ser devolvido ao remetente. Imprimi uma fatura limpa. A mesa mal me quer. Serviços prestados. Saldo devido. 12,740. Líquido em 15 dias. E coloquei num envelope creme, do tipo que combina com papelaria de casamento, porque a apresentação importa no meu negócio. Os R9 1360 do espaço eu deixei passar, de propósito. E eu quero que vocês entendam por que esse dinheiro comprou a verdade sobre minha mãe, com toda honestidade. Uma mensalidade. O envelope foi para dentro do meu estouro de facas, ao lado da Shera. 9 dias para o serviço. 5 dias antes, a família fez uma última oferta, e eu quero mostrar para vocês na íntegra, porque é uma obra-prima do gênero. Bianca mandou mensagem. Bianca, não a minha mãe. Minha mãe negocia por meio de mensageiros depois que uma porta foi fechada suavemente na cara dela. Fala com a mamãe. Boa notícia. Se tudo puder ficar tranquilo, a Júlia é super bem-vinda para vir na parte da recepção. Tem um lugar na mesa fortinho, depois que a parte da cerimônia acabar. Ramo de oliveira. Eu fiquei olhando aquele emoji de pombinha por um bom tempo. Mesa fortinho. Eu tinha montado o mapa de lugares com minhas próprias mãos, sob supervisão de pinça. Então deixa eu te dar a topografia. Mesa 14 é aquela perto da porta da cozinha, atrás da caixa de som. A mesa onde você coloca os acompanhantes que ninguém conhece e o tio-avô que conta a mesma história 2 vezes. Essa foi a oferta. Minha filha podia ser readmitida no casamento da própria tia como um pensamento tardio, com uma cadeira depois do corredor, depois das pétalas da Alice, depois da parte pela qual ela tinha praticado, desde que a mãe dela ficasse tranquila. A Dana antiga, e eu assumo isso, teria aceitado. A Dana antiga era corretora de sobras. Eu tinha passado 22 anos convertendo sobras em gratidão e chamando a troca de família. E, gente, a vontade era real. O desejo não morre em silêncio. Ele sussurrava, ela ainda vai poder usar o vestido. Vai ganhar bolo. Aceita o lugar. Fica com um pedaço. Meio pão. Mas eu continuava pensando no travesseiro da Júlia, virado para o outro lado, de costas para o vestido. Você não entrega para uma criança um lugar de consolação no leilão onde o papel dela foi vendido. Você não ensina ela que o lugar dela numa família é uma passagem de ônibus sujeita ao comportamento da mãe dela. Digitei e apaguei 4 rascunhos de resposta e depois mandei a única frase verdadeira e completa. A Júlia tem planos. 3 pontinhos apareceram. Pararam. Apareceram. Pararam.
Nada veio. Ótimo. Deixa eles imaginando. A Júlia, na verdade, tinha planos mesmo. A gente já chega lá. Na noite anterior ao casamento, fiquei sozinha no celeiro do Vale dos Salgueiros até quase meia-noite fazendo a montagem final. E sim, a ironia era grossa o suficiente para fatiar. A mãe da criança desconvidada montando pessoalmente 180 lugares de mesa, seguindo o mapa laminado de Sylvia Meyer. Fiz tudo perfeito. Entendam isso sobre mim. Os pratos iam ficar perfeitos de qualquer jeito, porque metade do que eu planejava dizer na noite seguinte só funcionava se ninguém pudesse descartar como desleixada ou amargurada ou perdendo o controle. Excelência era o recibo pelos meus 3 minutos. Então esquadrejei cada suporte, espacei cada garfo, alisei cada leque de guardanapo do jeito que a Júlia dobra, com as 2 mãos. Na mesa principal, coloquei o cartão da Vivian e o cartão da minha mãe, terceiro a partir do centro, exatamente onde o mapa mandava. No lugar da frente, onde a daminha das flores senta, o cartão dizia Alice, em caligrafia pela qual minha mãe pagou a mais. Coloquei com cuidado. Não é culpa da criança. Crianças de 8 anos não negociam suas próprias reservas. Aquela menininha era tanto um acessório disso quanto a minha era uma vítima. E aí fiz uma coisinha para mim. Nosso serviço padrão inclui um cartãozinho impresso em cada lugar. A mesa Malmequer agradece, com nosso logo de florzinha. Propaganda grátis sempre foi. Eu andei pela sala e recolhi os 180 cartõezinhos, guardando no bolso do avental. O nome da minha empresa estava saindo dessa produção. A comida ia falar por si. As flores no cartão pertenciam a uma mesa que essas pessoas tinham fechado sozinhas. No caminho para casa, a Rosa mandou mensagem. Equipe orientada. Bandejas cronometradas. Ficha 3 tinha um erro de digitação. Corrigi. Você tá bem? Respondi com o relatório de status mais verdadeiro da minha vida adulta. Mise en place e tudo no lugar. Amanhã tem serviço. O dia do casamento correu como um sonho de cozinha, o que quer dizer um incêndio controlado. Fizemos a carga ao meio-dia. A cerimônia foi às 16 horas, na primeira igreja presbiteriana. Eu não estava lá. Eu era fornecedora de buffet, lembram? E a fornecedora fica com os fornos dela. Fiquei sabendo de segunda mão pela Priya, que passou pela minha cozinha para checar o cronograma e disse, não sem gentileza, a menininha dos Prescott fez as flores. Rosas. Ela ficou entediada na metade e entregou a cestinha para um padrinho. Minha Júlia praticou o racionamento de pétalas por 2 meses para que o corredor inteiro tivesse sua parte. A vida vai continuar te mandando essas pequenas faturas. Arquiva elas. Às 18 horas, o coquetel bateu no terraço e minha cozinha entrou em velocidade de guerra. Bandejas saindo, bandejas voltando, a Rosa gritando contagens. As 6 mãos extras se movendo limpo. E os elogios começaram a voltar até nós pelas portas de vai-vem do jeito que sempre voltam. De segunda mão, com sabor de fornecedor. A Priya de novo, encantada. A senhora Prescott, a avó, acabou de dizer para a mesa inteira dela que essa é a melhor comida de casamento que ela come em 20 anos. Ela perguntou quem fez. E antes que eu conseguisse sentir alguma coisa sobre isso, a Priya acrescentou a piada sem saber que era uma piada. A mãe da noiva disse, um lugar que a gente conhece. 22 anos de feriado saindo das minhas mãos. R9 1360 do meu depósito, debaixo da pista de dança deles. O jantar de casamento da minha irmã ao custo, das minhas facas. Um lugar que a gente conhece. Fiquei parada na estação com um maçarico na mão, finalizando a crosta dos crème brûlée. E ri. De verdade, ri, sozinha, porque existe um ponto além da dor onde a verdade simplesmente vira engraçada. E se você já foi apresentado de lado pela sua própria família como o pessoal de apoio, como um lugar que a gente conhece, coloca nos comentários e se inscreve, porque os próximos 10 minutos dessa história são para você. Às 20h40, o líder da banda anunciou os brindes. Às 21h15, o bolo ia rolar. Minha janela ficava entre os dois, estreita e dourada, como uma retirada de pedido em horário de pico. Tirei as luvas, peguei o envelope e as fichas. Os brindes correram seu curso.
A história de golfe do padrinho, o poema de uma dama de honra e então minha mãe. Minha mãe se levantou, no vestido cinza Prescott dela, e deu 3 minutos sobre o tema Família é tudo. Ela chegou a dizer, e cito, família é a única coisa que dinheiro não compra. E o salão suspirou. E em algum lugar perto da bandeja 3, ouvi a Rosa fazer um som de chaleira decidindo não apitar. Quando os aplausos sumiram e o líder da banda estendeu a mão para o microfone para chamar o bolo, eu saí pelas portas da cozinha, atravessando o meio daquele salão, no meu uniforme branco de chefe, jaqueta limpa, guardo uma pendurada para a frente da casa, com um copo d'água numa mão e uma colher na outra. E bati no copo 3 vezes. Aquele som, vocês ficariam surpresos. Um salão cheio de champanhe e conversa fica quieto para uma colher num copo, por puro treinamento pavloviano de casamento. Todo mundo acha que vem outro brinde, e tecnicamente estavam certos. 180 rostos se viraram. Vi o sorriso da minha mãe segurar a posição enquanto os olhos dela faziam as contas. A fornecedora está de pé no meio da pista. A fornecedora é minha filha. Minha filha tem fichas na mão. Vi a Bianca, no meio de uma risada, congelar. Vi a Vivian Prescott baixar o garfo com a cautela tranquila de uma velha general que sente o clima mudando. Discursos são só receitas, mise en place, gerenciamento de calor, montagem do prato. Olhei uma vez para Rosa, na bandeja 3, que balançou a cabeça exatos 1 centímetro. Então levantei meu copo e li a ficha 1, na voz que eu uso para chamar pedidos. Calma, penetrante, sem pressa, uma voz que nunca, em toda a sua vida, foi dramática, o que foi precisamente o que fez cada garfo naquele salão parar de se mexer. Boa noite. A maioria de vocês não me conhece. Eu sou a Dana. Sou a irmã mais velha da noiva e também a fornecedora de buffet de hoje à noite. Ou, como fui apresentada mais cedo, um lugar que a gente conhece. Uma ondulação passou pelas mesas, o som de uma sala reorganizando suas suposições. Deixei assentar. Gerenciamento de calor. Cada prato que vocês comeram esta noite saiu das minhas facas. A degustação em abril. Os 5 pratos. O creme brulee que vocês estão segurando. Minha empresa, minha equipe, minhas mãos. Foi meu presente para minha irmãzinha. Assim como o depósito desse salão. Minha família não é rica como algumas famílias aqui esta noite. Balancei a cabeça de forma agradável, para ninguém em particular, e observei a Vivian Prescott virar uma estátua de si mesma. Então damos o que temos. Minha mãe me ensinou isso, na verdade. Ela tem um dito. Na mesa principal, o rosto da minha mãe passou por um pequeno evento sísmico, porque ela sabia o dito e sabia que eu tinha ele na mão. Carregado. Todo mundo dá alguma coisa para deixar um casamento bonito. Pausei. Ficha 2. 3 semanas atrás, minha filha de 9 anos foi tirada da lista de convidados desse casamento. Ela ia ser a daminha das flores. Ela praticou no nosso corredor todas as noites por 2 meses. Ela tinha um calendário de contagem regressiva com tulipas desenhadas à mão. E me disseram que era uma questão de tradição, uma questão de logística, uma gentileza. Não era. Foi uma transação. A sala tinha caído num silêncio com textura, do tipo que você sente na pele. Houve uma contribuição para esse casamento de 13-0, por cheque pessoal, com o entendimento de que a cestinha da daminha mudaria de mãos. Minha mãe aceitou. Minha filha foi o item da lista. Ela está em casa hoje à noite com uma babá. E, para registro, ela me pediu para não estragar essa festa, porque ela queria que as flores ficassem bonitas. Ela tem 9 anos e foi a única pessoa nesse arranjo inteiro que se comportou como família. Em algum lugar atrás, à esquerda, uma cadeira rangeu. Tiago Prescott estava olhando para a avó dele com a boca aberta. O noivo, senhoras e senhores, o último homem honesto do prédio, não sabia. Minha mãe se levantou, sem graça nenhuma. Se ergueu como algo puxado por um fio e a palavra saiu dela meio ordem, meio súplica. Dana! E então, na frente da sala que ela tinha passado 1 ano organizando com pinça, a compostura da minha mãe rachou numa costura que eu nunca tinha visto se abrir em público. E o que caiu de dentro tinha 44 anos e era verdade. Você não tem ideia de como é, ela disse, e a voz dela estava tremendo, completamente sem ensaio pela primeira vez em décadas. Eu fui aparente pobre a vida toda. O banco de caridade,
a travessa pela qual eram gentis. Uma vez eu quis que essa família entrasse numa sala e não fosse aquela de quem todo mundo sente pena baixinho. Um casamento em que a gente não fosse a mesa dobrável do canto. E por um momento, admito para vocês, porque esse canal não vende vilões de papelão, a sala se inclinou na direção dela e algo no meu peito também se inclinou, porque aquela era uma ferida real, mais velha do que eu. E eu tinha crescido comendo na mesa dela. Minha mãe também foi uma menina assustada, uma vez. A aritmética que ela fez com a minha filha já tinha sido feita nela há muito tempo, por gente com prataria melhor. Eu senti isso. Só que não mudou nada, porque você pode ser vítima e canhão ao mesmo tempo. E ela tinha mirado numa criança de 9 anos. Então eu a vi sentir a pena da sala e decidi investir nela. O queixo dela subiu. A voz encontrou o registro de comitê. E ela se virou para as mesas como uma anfitriã recuperando uma bandeja caída. Isso é um mal-entendido de família, gente. E vai ser resolvido em priv? Não, eu disse, sem alto, só definitivo. A palavra caiu como uma tampa numa panela. Você resolveu isso em privado, mãe. Privado é onde isso aconteceu. Terminamos com o privado. E tirei o envelope creme. Ficha 3. Então, sobre o presente. Andei em ritmo de serviço sem pressa até a mesa do bolo, onde 3 andares da minha própria massa de amêndoas ficavam debaixo do lustre, e apoiei o envelope creme contra a base, encostado como um cartão de lugar. Um presente é uma coisa dada livremente entre pessoas que se enxergam. O que aconteceu aqui não foi isso. Então eu fiz uma contabilidade. O saldo do buffet que eu ia perdoar hoje à noite, 740. Valor padrão, discriminado, não está mais perdoado. A fatura dentro desse envelope está em nome do cliente de registro, a mãe da noiva. Líquido, 15 dias. Virei para minha mãe, que tinha ficado da cor da toalha de mesa. É quase exatamente o valor de um certo cheque. Mãe, esse dinheiro sempre ia ser gasto nesse casamento. Eu só corrigi em qual linha ele entra. Considere a dignidade da minha filha desdoada. Um som atravessou a sala que não era bem suspiro e não era bem risada. O som de uma conta se completando simultaneamente em 180 cabeças. O depósito do espaço continua sendo meu presente para Bianca. O jantar que vocês comeram também está pago, também perfeito, e minha equipe vai servir o bolo e o café e cuidar muito bem de vocês pelo resto da noite, porque nenhum de vocês fez nada de errado, e a comida também não. Olhei para minha irmã, então, e essa parte custou mais caro, então eu disse com o máximo de cuidado. Bianca, eu te amo. Te amo desde que você tinha 10 dias de vida e servi seu casamento com tudo que eu tenho. Espero que seu casamento seja mais gentil do que a cerimônia de abertura dele. Mas você sabia, você viu ela praticando e você sabia e você gastou isso. A Bianca estava chorando, alfinetes e espelhos, chorando, rímel escorrido. E ela não disse nada, porque não tinha nada para dizer. E as duas sabíamos disso também. Você estava certa sobre uma coisa, mãe. Peguei meu copo d'água uma última vez. Todo mundo dá alguma coisa para deixar um casamento bonito. A Júlia deu mais. A partir de hoje, minha mesa está fechada. Coloquei o copo na mesa. Ninguém se mexeu. 180 dos mais bem vestidos de Varguem Alta sentaram num silêncio que dava para servir num prato. E o líder da banda segurou o microfone como se tivesse esquecido a função dele. Desamarrei meu avental, o preto bom, aquele que usei em 500 serviços, dobrei ao meio e ao meio de novo, e coloquei sobre as costas de uma cadeira vazia na mesa principal. Tinha mais uma parada no meu caminho para fora. A Vivian Prescott sentava perfeitamente ereta, garfo ainda baixo, me observando chegar com a compostura de uma mulher que nunca, nenhuma vez, foi o assunto de uma cena que ela não autorizou. Parei ao lado da cadeira dela e mantive minha voz em volume de conversa, porque alguns recibos são entregues em mãos. A comida realmente é a melhor que a senhora comeu em 20 anos, eu disse. Essa parte era verdade. Aqui está a outra coisa verdadeira. A senhora comprou um corredor hoje à noite. Conseguiu. Rosas, filmagem de drone, tudo. Mas a menininha que praticou dividir as pétalas dela com o corredor inteiro, essa senhora não conseguiu comprar. Ninguém nessa sala conseguiria. A Vivian olhou para mim por um longo momento,
E vou dar esse crédito à velha general. Ela não fingiu não entender. Alguma coisa por trás das pérolas registrou a entrada num livro-caixa que nem ela conseguia comprar de volta. Ela me deu um único aceno de cabeça. Espe sim, uma rainha reconhecendo que existe uma fronteira. Caminhei o comprimento daquele salão até as portas da cozinha, passando pela bandeja 3, onde a Rosa estava com o queixo erguido, segurando a estação dela como uma guarda de honra. Equipe termina à noite, eu disse a ela. Pagamento completo, capricho completo, bolo às 21h15. Sim, chefa, disse a Rosa, mais alto do que necessário. E Deus a abençoe ecoou pelos lustres como um sino. No estacionamento, sob as luzinhas penduradas, fiz a última coisa de negócio. Descolei o adesivo magnético da van prateada, a mesa Malmequer com carinho para Bianca e Tiago. O personalizado que eu tinha impresso para a ocasião, enrolei e deixei cair no chão do carona. As flores da minha empresa saíram dessa produção para sempre. Depois eu fiquei sentada atrás do volante por 1 minuto, só um. Cronometrei, hábito de cozinha, e deixei minhas mãos tremerem agora que tinham permissão. Aqui está o que eu quero que vocês saibam sobre como vencer realmente se sente. Porque esse canal não vem de fogos de artifício. Se sente como a câmara fria. Frio, quieto, necessário. Eu tinha acabado de, em 3 minutos, gastar minha mãe, minha irmã e a última história não examinada da minha infância. Aquela em que serviço suficiente eventualmente compra um lugar. Ninguém aplaudiu quando eu saí daquele salão. Casamentos não aplaudem a fornecedora. Dirigi para casa pela cidade com as janelas abaixadas. Ar de junho, 15 minutos, e a babá me recebeu na porta com o dedo nos lábios. Mas a Júlia estava acordada mesmo assim. Claro que estava, sentada na cama com o abajur ligado, esperando o relatório. Todo mundo gostou da comida? Ela perguntou. Disseram que era melhor em 20 anos. Eu disse o que era verificado e correto. O bolo ficou bonito? O bolo ficou muito bonito. Ela balançou a cabeça, satisfeita, meu sério departamento pessoal de controle de qualidade. E aí ela deslizou de volta para o travesseiro, e eu notei, do jeito que eu noto tudo nela agora, que o travesseiro estava virado de volta, de frente para a porta do armário, de frente para o vestido. Mamãe, ela disse, já quase dormindo. Amanhã é domingo? Amanhã é domingo, meu bem. Bom, ela disse, eu tenho planos. A conta pelos meus 3 minutos chegou durante a noite, em prestações, do jeito que essas contas chegam. 2 ligações perdidas da minha mãe. Nenhuma mensagem de voz. Ela não deixa evidência. Eu puxei isso dela, honestamente. Uma mensagem de voz da Bianca a 1h da manhã, 4 minutos, banda do casamento ainda audível ao fundo. Meio soluçada, meio arrastada. Como você pôde? No dia dela, na frente de todo mundo. E depois, no mesmo fôlego, eu sinto muito, Dana, sinto muito mesmo. Eu quase te contei tantas vezes. Seguido de um longo silêncio molhado e depois, bem baixinho, antes do clique. A comida realmente foi perfeita. Essa mensagem de voz é a história inteira da minha irmã. 30 segundos além do orçamento, como sempre. Também tinha um texto de um número desconhecido, com um código de área perto da região dos Prescott, que dizia apenas, magnífico, vi. Escolhi não interpretar isso. Sentei na minha varanda às 2h da manhã com um copo do bom, daquele que eu sirvo em festas, e deixei o custo ser o custo. Não quero que ninguém ouvindo isso pense que limites parecem montagem de vitória. Eles parecem amputação. Limpa, cirúrgica, sobrevivível, e ido continua sendo ido. Minha mãe segurou minha filha quando ela era recém-nascida. Minha irmã dormiu na minha cama por 1 mês depois que papai morreu, 13 anos, com medo do silêncio. Essas pessoas são reais, e eu fechei a mesa para elas também, porque elas se confundiram com as pessoas que precificaram minha filha. As 2 coisas podem ser verdade. Esse é o imposto. Eu paguei. Sentei com ele. E depois entrei em casa e dormi sem sonhar, o que meu corpo aparentemente considerou pagamento recebido. O epílogo chegou principalmente em envelopes, o que pareceu apropriado. 11 dias depois, uma transferência bancária caiu na conta da mesa Malmequer. 12.740 exatos, sem memorando. Minha mãe pagou a fatura 4 dias dentro do prazo de 15.
E já que o primeiro cheque tinha sido gasto em drones e Dupion, eu apostaria a câmara fria que um segundo cheque Prescott silenciosamente fez a viagem. Alguns escândalos saem mais baratos resolvidos, e a Vivian resolve. O que significa que o dinheiro dos Prescott, no fim, financiou a dignidade da minha filha, só que não do jeito que ninguém planejou. Sylvia e eu não nos falamos desde o salão. Ela conta para as senhoras da igreja que eu envergonhei a família. Metade delas balança a cabeça concordando e a outra metade, me contaram, começou a pedir bandejas de evento de um lugar que a gente conhece. Minha agenda de outono lotou até agosto. Festas de aposentadoria, 2 casamentos, o baile do hospital, reservados por mulheres que me olharam nos olhos um segundo a mais do que o necessário quando ligaram. Cidades pequenas mantêm 2 livros caixa. O oficial roda em nomes. O de verdade roda em testemunhas. A Bianca mandou um cartão de agradecimento impresso, da lua de mel. O mesmo que todo convidado recebeu. Mais embaixo do texto impresso, ela tinha escrito, a caneta, com letra trêmula. Vou contar para Júlia que sinto muito, eu mesma, quando eu tiver coragem. Estou trabalhando nisso. Coloquei na gaveta com o calendário de tulipas dobrado. A porta não está trancada para ela. Ela também teve 13 anos uma vez, dormindo na minha cama, com medo do silêncio. Eu não esqueço minhas origens. Mas a mesa continua fechada até o pedido de desculpas chegar à criança de 9 anos a quem ele é devido, em pessoa, na altura de uma criança. Meus termos são famosamente discriminados por item. E aquele domingo, o domingo em que a Júlia tinha planos, é a parte dessa história que eu guardaria se só pudesse guardar uma coisa. A gente chamou de Dia da Daminha. Domingo à tarde, no meu quintal. Presentes. Eu, a Rosa e o marido dela, a senhora Patterson da casa ao lado e a irmã dela, a babá da Júlia, e a Priya, a coordenadora, que ouviu falar e perguntou, com os olhos marejados, se podia ir. Aparentemente até profissional de casamento cansa de ver a coisa errada vencer. Montamos minha mesa de preparo comprida na grama, com a toalha xadrez, bolo de limão da minha cozinha, malmequeres em potes de geleia e uma playlist que a Júlia mesma organizou com a seriedade de nível prancheta. E no meio do gramado, cortamos um corredor. Minha filha vestiu o vestido lavanda, tirou ela mesma da porta do armário, o que importava, decisão dela, cerimônia dela. E ela andou naquele corredor de grama, espalhando pétalas de malmequer de verdade da cestinha de prática dela, racionando com 2 meses de técnica profissional, dividindo com o corredor inteiro, enquanto 6 adultos ficavam de pé aplaudindo como se fosse um casamento real. Depois ela plantou os braços, disparou e rodopiou. Tule voando, bochechas em brasa, pés descalços na grama de junho, contando alto, com o quintal inteiro contando junto. E ela passou dos 18 sem nem desacelerar. E quando finalmente parou, cambaleando embriagada de rotação, ela jogou os 2 punhos para cima e gritou: 23, mamãe. 23, novo recorde. Novo recorde. Em testemunho disso, um quintal, 6 adultos, um bolo de limão, 0 dinheiro trocando de mãos. Naquela noite, colocando ela na cama, cachos suados e grama nos pés, minha filha olhou para mim, já quase apagando, e entregou o registro final, aquele que eu vinha esperando semanas para ouvi-la arquivar. Mamãe, eu não fiz nada de errado. Não era uma pergunta dessa vez. Era uma conclusão. Não, meu bem, eu disse. Você nunca fez. Ela dormiu antes do abajur apagar. Fiquei parada na porta do quarto dela por um longo tempo, olhando o vestido lavanda de volta na porta. Aposentado agora dos casamentos alheios, invicto em casa. Aqui está a única coisa que eu queria que vocês levassem da minha cozinha. Se você nunca manda conta, as pessoas ao seu redor vão decidir, silenciosamente, que seu trabalho, sua paciência e até seus filhos são de graça. E a coisa mais gentil, mais amorosa que eu já fiz como mãe foi me levantar numa sala cheia de lustres, bater numa taça e anunciar que nada sobre nós jamais foi de graça. Essa é a minha história. Um vestido lavanda, um cheque de 13-0 e um brinde de 3 minutos que me custou uma mãe e recomprou o rodopio de uma menininha. Se alguém andou tratando seu trabalho ou seu filho como item de lista, considere isso o seu sinal para fechar a mesa. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir.
Me conta nos comentários o que você teria dito com aquele copo na mão. E se inscreve. Te vejo no próximo vídeo.